Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um capítulo da Bíblia que, olha, vira de ponta cabeça tudo que a gente pensa sobre dinheiro e generosidade. É isso mesmo. Vamos analisar 2 Coríntios, capítulo 8. Como é que uma pobreza extrema pode, de repente, gerar uma riqueza que transborda? E como a aflição, o sofrimento, pode se transformar numa alegria contagiante? Se prepare, porque essa jornada vai muito além do simples ato de dar. A gente vai direto para o coração da fé cristã. E olha só como o capítulo já começa, com esse paradoxo incrível que está aí na tela. Pensa bem, de um lado, muita prova de aflição, profunda pobreza, dificuldade, né? Do outro, uma abundância de alegria que transbordou em grande generosidade. A pergunta que fica é: como isso é possível? Como pode sair tanta generosidade de tanta dificuldade? É exatamente essa pergunta que a gente vai responder ao longo desta análise, enquanto a gente desvenda a lógica divina por trás da verdadeira generosidade. Para a gente entender de verdade o peso desse capítulo, precisamos voltar um pouco no tempo. Isso aqui não é o apóstolo Paulo escrevendo uma teoria qualquer num livro, não. Ele está organizando uma missão de resgate, uma força-tarefa, digamos assim. O que estava acontecendo? As igrejas novas, a maioria delas fora da Judéia, como as da Macedônia, estavam se juntando para ajudar os cristãos lá de Jerusalém. E a situação em Jerusalém estava feia. Não era só perseguição, era crise econômica, era fome de verdade. Então o que a gente vê aqui é um ato revolucionário de unidade. Estava provando que a fé em Cristo era muito mais forte que qualquer barreira cultural, qualquer distância. Ok, então como é que a gente vai desvendar os segredos desse capítulo? A gente vai seguir o roteiro do próprio Paulo. Primeiro, vamos ver a oferta impossível. Depois, vamos cavar fundo para achar a raiz da generosidade. Em seguida, olharemos para o exemplo máximo. Daí a gente parte para o lado prático, com o princípio da igualdade e fecha tudo com uma prova de amor. Vamos lá? Então, vamos começar. Primeira parte: a oferta impossível. E aqui a gente já vê a genialidade de Paulo. Ele sabia que uma boa história convence muito mais do que 1000 ordens, né? Por isso, ele não começa dando uma regra. Ele começa contando uma história, a história impressionante das igrejas da Macedônia. Presta atenção na força dessas palavras. Paulo descreve a situação dos macedônios assim: muita prova de aflição e profunda pobreza. Se a gente for pensar com a nossa lógica, a conclusão é óbvia. Essas pessoas não tinham nada para dar, pelo contrário, elas é que precisavam de ajuda, certo? Mas Paulo mostra que aconteceu o oposto. No meio de toda essa dificuldade, eles encontraram uma abundância de alegria. E essa alegria foi tão grande que transbordou em grande generosidade. É algo que simplesmente desafia a nossa lógica. E, se você acha que já é impressionante, espera só. A história fica ainda melhor. Paulo diz que eles não deram só o que podiam, eles deram além do que podiam, foram além das suas posses. E o detalhe mais incrível de todos, eles insistiram com Paulo. Eles praticamente imploraram para ter o privilégio de participar dessa ajuda. Pensa nisso. Num mundo onde a gente às vezes vê a doação como um peso, uma obrigação, os macedônios viam como um privilégio. Que lição, hein? Certo, mas qual é o segredo por trás disso tudo? De onde veio essa motivação toda? Como é que alguém que não tem quase nada consegue dar tanto e com tanta alegria? A resposta, como a gente vai ver, não é uma fórmula mágica, não é sobre esforço humano. É algo muito mais profundo. É a raiz teológica de tudo isso. E aqui está o mapa do tesouro. Paulo explica a sequência da entrega e é genial. A doação de dinheiro foi só consequência, a ponta do iceberg. O que aconteceu primeiro? O mais importante. Número 1. Eles deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor. A entrega foi total. E só depois, como resultado disso, ponto 2, eles se deram a Paulo e aos outros pela vontade de Deus. Entende a lógica? Quando o coração já foi entregue a Deus, as mãos se abrem. A generosidade deixa de ser uma transação e vira uma expressão de adoração. Para a gente entender a fundo essa fonte de poder dos macedônios, a gente precisa prestar atenção em uma palavrinha que Paulo repete várias vezes nesse capítulo. É uma palavra grega que é, na verdade, o motor não só da generosidade, mas de toda a teologia cristã. A palavra é charis, em grego charis, que a gente traduz como graça. Sabe, aquele favor de Deus que a gente não merece, mas que nos capacita a agir. É a fonte de tudo. Logo no primeiro versículo, Paulo diz que a generosidade dos macedônios era, na verdade, a graça de Deus agindo neles. Ou seja, aquilo não era um feito humano, era uma obra divina. Era a prova de que a charis, a graça, não é só uma ideia bonita, mas uma força real,
que transforma e capacita a gente a fazer o impossível. E tem outra palavra-chave aqui, koinonia, em grego, quinonia. A gente traduz como comunhão ou participação. Isso é muito importante, porque mostra que, para eles, dar dinheiro não era só ajudar os pobres. Era participar no serviço aos santos. Era fazer parte de algo maior. Era construir comunidade, fortalecer os laços. Eles não estavam só mandando uma ajuda, eles estavam se tornando parceiros na missão. Olha, se o exemplo dos macedônios já foi de arrepiar, se prepare, porque agora Paulo sobe o nível. Ele vai nos levar para o topo da montanha, para a gente olhar para o exemplo máximo, o padrão definitivo de generosidade. Um modelo que conecta a gente diretamente com o coração de Deus. E a transição que ele faz é brilhante. Ele diz para os coríntios, olha, eu não estou dando uma ordem, tá? Mas ele está, assim, testando a sinceridade do amor deles. E para eles terem uma régua, um padrão, para medir esse amor, ele apresenta um modelo perfeito. E que modelo é esse? Tá aí, o coração do Evangelho, resumido em um versículo. Pois conheceis a graça, a charis, de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Percebe a profundidade disso? Não foi um ato de bondade, foi uma troca cósmica. Ele que tinha toda a riqueza se fez pobre para que a gente, que não tinha nada, pudesse se tornar rico. Essa é a charis, a graça, na sua forma mais pura, mais radical. É o que a gente chama de a troca divina. Pensa comigo. De um lado, a riqueza de Cristo. O que é isso? Sua divindade, a glória do céu. Do outro lado, a pobreza que ele assumiu, a nossa forma humana, a humilhação. E qual foi o resultado dessa troca? A nossa riqueza. Não uma riqueza material, mas uma riqueza espiritual, eterna. Qualquer generosidade da nossa parte, então, é só um pequeno eco desse amor gigantesco. Ok, então a gente já entendeu a base teológica, o porquê da generosidade. Agora Paulo desce para o campo prático. Tá, mas qual é o objetivo dessa coleta? Como é que isso funciona no dia a dia da comunidade? E o objetivo é muito claro. Paulo explica o que não é e o que é. O objetivo não é aliviar uns sobrecarregando outros. Não é para um grupo ficar tranquilo enquanto o outro passa aperto. O objetivo é a igualdade. Ou seja, a abundância de um grupo hoje supre a falta do outro. Porque amanhã a situação pode se inverter. É uma lógica de reciprocidade, de cuidado mútuo. E mais uma palavra grega aqui para ajudar a gente a entender. Isotes ou isotes. Isso significa igualdade, mas no sentido de equilíbrio. Pensa numa balança mesmo. A generosidade é o que mantém essa balança da comunidade equilibrada. A ideia é que ninguém tenha tanto a ponto de esbanjar, enquanto outros passam necessidade. É um princípio de reciprocidade, de justiça que nasce do amor. E para ancorar essa ideia, Paulo busca uma história lá do Antigo Testamento. Ele cita a história do maná no deserto. Lembra? O que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Era uma lição sobre a provisão de Deus, e principalmente sobre o perigo de acumular, de ser ganancioso. A mensagem é a mesma. O que a gente tem não é para guardar só para si, é para ser compartilhado. A bênção de verdade se multiplica quando a gente divide. E agora a gente chega na parte final, uma prova de amor. Porque depois de toda a inspiração, de toda a teologia, vem a hora da prática. Paulo agora vira o jogo e desafia diretamente a igreja de Corinto. E o desafio deles é o nosso desafio hoje. Beleza, e agora? O que a gente vai fazer com tudo isso? E aqui está, de novo, a sabedoria de Paulo. Ele não chega e fala, vocês têm que dar. Não é uma ordem, é um teste. Um teste para ver se o amor que eles diziam ter era de verdade. Porque a generosidade forçada por obrigação não vale nada. Ela tem que ser uma expressão sincera do amor. É como um termômetro que mede a saúde do coração. Falar é fácil, né? A prova de fogo do amor está sempre na ação. Então o chamado à ação é super prático. Paulo diz, primeiro, terminem o que vocês já começaram no ano passado. Não adianta só ter a boa intenção. Segundo, que a vontade de fazer seja igual à ação de completar. E terceiro, e muito importante, deem de acordo com o que vocês têm, não com o que não têm. O que Deus olha não é a quantia, mas a boa vontade. É a disposição do coração que torna a oferta aceitável. E assim, a gente fecha o ciclo. A grande lição que fica de 2 Coríntios 8 é esta. A generosidade é muito mais que um ato. Ela é um reflexo.
É a manifestação visível da graça invisível de Deus. É o jeito de Deus se tornar concreto, palpável, no mundo que está faminto por esperança. É a prova de que o Evangelho não é uma teoria antiga, mas uma força viva, que muda as coisas aqui e agora. E para terminar, fica essa pergunta para a gente refletir. Se a nossa generosidade é mesmo a prova do nosso amor, se ela é o espelho da graça que a gente recebeu, que imagem esse espelho está refletindo hoje? Que a nossa resposta não venha em palavras, mas em ações. Ações que mostrem ao mundo a incrível generosidade de Deus.